Fala pessoal, mais um Dois Controles Podcast, Augustinho aqui na área com vocês. E como é que tá ele? Cadê a dancinha hoje? Não tem não? Tá melhorando, hein? Tá. Gostou do break? Oh, break incrível. dance. Gostou? Como é que você tá, velho? Tô bem, cara. Tô Bem? bem. Fiquei sabendo que tá empolgado pro episódio de hoje, hein? Tô empolgado, né? Mas antes eu queria comentar, porque eu tô bem, porque eu vi Lilo e Stitch com você, né? Verdade. Nós vimos Lilo e Stitch e eu saí várias vezes do cinema porque tinha minha enteada que me pedia toda hora uma coisa. Ser pai e ser padrasto é isso aí, né? E aí era difícil assistir o filme, né, rapaz? Mas tudo bem. Mas eu tô legal. muito, mas é muito empolgado pra falar sobre o episódio de hoje, porque hoje, Augustinho, o episódio é sobre isso aqui, ó. O que é isso aí? DC. Ah, entendi. DC. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha 84 hoje. Um espetáculo, gente. Calma aí. Vai perder a audiência, ó. Mentira, porque vocês já ouviram a voz do mestre, do sábio, o profeta da DC Comics. Ele, Roger Marx. Seja bem-vindo, Roger, mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Muito E bem-vindo, ela? meu amigo. A nossa mulher gato, uau, ou nossa mulher gavião, ou a nossa Mulher Maravilha. Zatanna. Já viu aquele episódio da Liga da Justiça em que tem a Zatanna e a Mulher Maravilha, ela vira um porquinho e o Batman tem que ir atrás. O Batman, solidão. Cara, eu acho que eu já vi isso. Já viu? Adoro a Zatanna. Mas, galera, falando em Batman, é justamente isso. Presta atenção, senhores. Senhores, ladies and gentlemen, tá? Olha só. No dia 17 de junho de 2005 foi lançado nada mais, nada menos do que Batman Begins. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos para debater sobre essa obra magnífica. Já estou dando a minha opinião e é isso aí, meu amigo. Ó, é magnífico. O melhor do fromage. Cinema. Absolute. Por que caímos, Bruce? Lembrando, o Roger tá trazendo a imagem aí, ó. Disse, é o Blu-ray, ou Roger? Ou é o DVD? Boa pergunta. É DVD, mas é um box da trilogia. Box da trilogia. Lembrando que a gente vai falar somente do Batman Begins, tá? Porque vai ser o nosso especial. Tá? É verdade. Então nós vamos dividir essa trilogia em 3 partes, como toda trilogia é. Né? Pra não ficar um episódio muito longo, muito cansativo, e a gente consegue dar atenção para cada filme da maneira devida. Até porque o Dark Knight precisa de uma atenção especial. Cara, eu acho que os 3 precisam, porque são filmes bem profundos, com um roteiro bem trabalhado, muitas questões, o elenco enorme. Eu acho também. É verdade. Inclusive, já quero lançar a braba aqui. Gente, primeiramente, boa noite. Quero pedir desculpa aos ouvintes, porque minha voz tá péssima. Tô me curando aí de uma gripe. Mas já quero lançar aqui que o meu preferido da trilogia é o Begins. Pronto, falei. Tá. Antes da gente debater qual que é o preferido de todos, eu quero fazer um pequeno retrospecto do Begins, né? Antes do Begins sair, né? Porque a gente veio de 97, né? 97 que foi o último filme do Batman, né? Que foi Batman e Robin. Aí a gente veio, depois disso, praticamente todo mundo achava que Batman estava afundado no cinema. A gente achou que nunca mais veríamos o Homem-Morcego nas telonas devido ao fracasso do filme, né? E aí, nesse meio tempo, começaram a surgir filmes de super-heróis, né? Foi o grande boom, assim, né? O grande boom começou com X-Men, se não me engano, em 2001. Agora não recordo quando foi 2000. 2000,
né? E aí começou Homem-Aranha, aí tivemos Demolidor, tivemos Hulk, né? E eis que, nesse meio tempo, começam a surgir boatos que o Homem-Morcego vai voltar às telas, né? E que contratam nada mais, nada menos que Christopher Nolan para ser o diretor dessa obra, né? E o seu irmão vai ser o roteirista, o Jonathan Nolan. Tô certo, Roger? Não. Então, me corrija aí. Senso comum da cultura Eu sabia que eu ia errar em algum momento. Não, foi só a questão do roteirista. Parece que o Jonathan Nolan só escreveu o terceiro filme. Quem escreveu, fez a história, se eu não me engano, com o Nolan, foi só no Dark Knight Rises. No Batman Begins. E olha, eu dando informação o errada. Nolan com o David Goyer. Caralho, é isso mesmo. David S. Goyer, é isso mesmo. Tem um histórico bacana com roteiros de outros filmes bem interessantes também. E aí a gente Aqui tem desinformação. Tem muita. Então, galera, é o seguinte. Tivemos aí o primeiro Batman da trilogia, lançado em 17 de junho de 2005. Aí eu pergunto pra vocês se lembram, assim, vocês estavam ansiosos pra ver esse filme? Vocês estavam assim... Porra, cara, eu lembro de não ter empolgado muito não. Acho que eu vim com uma carga bem negativa das experiências anteriores. Achei que não estava com grandes expectativas, nem com uma grande ansiedade. O Roger e a Ana, como é que vocês estavam aí? Com conhecimento já dos nomes que vinham por trás, já estava empolgando ou não muito? Cara, então, em 2005, eu tinha 13 anos. E eu lembro de ver os cartazes e tudo mais. Só que eu não consigo lembrar se eu vi no cinema. Talvez eu acho que eu vi em casa. Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge eu vi no cinema. Não, mas acho que o Begins eu acabei vendo em casa. Eu era bem novinha, assim, ainda dependia, né, de pai, mãe, enfim, me levarem ao cinema ou me deixarem ir ao cinema. Mas eu lembro que quando eu vi, eu gostei muito. E eu tenho um carinho muito especial por esse filme. Eu acho esse filme incrível. E você, Rogério? Então, eu acho que esse filme é de 2005. Eu lembro que em 2003... Deixa eu conferir aqui. Em 2003, vocês lembram que a internet, pelo menos os fãs do Batman e de história em quadrinho, pararam quando saiu aquele curta-metragem independente, Batman Dead Ends, do Sandy Corolla, que é o Batman perseguindo o Coringa, aí no meio do confronto com o Coringa surge o Alien. Eu lembro disso, lembro. Começa a brigar com o Alien, aí ele surge o Predador, e ele termina no meio de uma luta entre aliens e predadores. É um curta-metragem de 8 minutos. Eu lembro disso, lembro. As pessoas ficaram loucas. Eu lembro que eu demorei, 8 horas praticamente para baixar esse filmezinho e botar num disquete, num CDzinho. Então, assim, isso meio que reacendeu a curiosidade e a vontade das pessoas de verem um filme do Batman sério, mais pé no chão, mais comics. E quando começou a anunciar o Begins, cara, eu confesso que não é que eu tava achando que ia ser ruim. Eu só esperei para ver. Como foi uma ruptura total, um diretor que eu não conhecia, o Christian Bale também não era um super astro. E eu falei, vamos ver, né? Pô, um filme que conta a origem do Batman, pô, interessante. O Batman no início de carreira, o que pode sair daí? Quando começou a aparecer as informações sobre o elenco, aí eu já achei também interessante o elenco, Liam Neeson, Gary Oldman, Gary Oldman também não era um superastro, que é hoje, se é que a gente pode considerar o Gary Oldman um superastro. É um grande ator, né? Sim, eu concordo com você. E eu já gostava pra caramba dele. Eu falei, pô, como comissário Gordon jovem, Sargento Gordon. E aí ok, vamos vendo. Aí não tinha internet eu não tinha internet nessa época, a internet não era o que é hoje. Então, era aquelas notícias salpicadas no jornal, uma pequena imagem. Aí eu lembro que eu vi no jornal O Dia, cara, uma foto do Tumblr do Batmóvel. Diferentão, aquele tanque de guerra, né? Aí eu já falei assim, eu sou meio que aberto a novidades, a mudanças, eu acho bacana. Aí eu, já tem uma quebra total aí, né? Não é mais aquele Batmóvel estilizado, aquele carrão, né?
Achei interessante. Mas, assim, em 2005, o filme que eu tava empolgado mesmo pra ver era o Star Wars, A Vingança dos Sith. Opa! Com certeza esse era o filme do ano pra mim. O Uhum. Batman tava em segundo plano. Quando eu vi esse pôster no cinema gigante, isso aqui, Sim. dá pra ver? Sim. Não, sim. bota pro lado aqui, ó. Aí deu. Esse pôster aqui, aí eu falei, caramba, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? É. Esse filme vai ser bom. Esse pôster aí não tem como ser ruim. Cara, eu lembro que, assim, particularmente, né? Cada um trazendo o seu ponto de vista. Eu lembro que quando eu vi que ia ter o Ra's al Ghul, né? Era um personagem que eu tinha mergulhado pouco nas revistas em quadrinho. Então fiquei bastante curioso e achei maneiro ter esse personagem e não ter já de cara o Coringa, né? Como o Roger falou, né? Conforme foram saindo as notícias, eu acho que isso me pegou um pouquinho. Eu falei, pô, pelo menos ele vai estar ali num ambiente um pouco diferente do que a gente já vinha vendo na década de 90. Isso me gerou não um certo interesse, porque eu vou ser bem sincero aqui com vocês e comigo mesmo, com a minha memória. Eu tava, acho que muito que nem o Roger. Não sei se estava também tão empolgado assim com Star Wars, mas eu não estava empolgadaço com o Batman, não. O 2L perguntou pra gente, mas não sei se você chegou a responder. Você, nessa época aí, antes de sair o filme, mas já com os trailers e as notícias, tu ficou empolgadaço? Já começou a postar bastante ficha? É mesmo? Cara, quando eu acho que era um teaser trailer, que assim, que é o Ra's al Ghul perguntando assim, What do you fear, Mr. Wayne? Sabe qual é? Ele fala que o Batman pode ser, o Wayne pode ser uma lenda, né? Uhum. E aí eu fiquei tão maluco nesse teaser. Quando esses teasers estavam saindo, já estava dando uma animada maior, né? Não é o teaser então que eu vi foi o trailer. E aí, bicho, eu fiquei assim, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Sabe qual é? Sabe, eu não tô acreditando, eu preciso ver esse filme. Eu fui no Botafogo para Shopping na sessão de 1h da tarde ver esse filme. Que beleza. Saí Ai, do. juventude, né? Pegar uma sessão 1 da tarde. Eu saí do. Sei lá, era prova, era junho, então era quase férias, tava na época de prova. E aí eu saí da prova, fui ver esse filme. Tava lá no Colégio Guanabara, saí. Não, preciso ver esse filme. E eu fiquei assim, ó. Assim na cadeira, eu falei, que isso, bicho? O meu adolescente falou, meu irmão, é isso. Então agora eu sou super-herói. Agora eu sou carimbou. Eu acho que foi esse filme que me transformou num verdadeiro decenalta. É mesmo? É. Foi esse filme aí que fez assim, toma. Aí, ó, tá aí pra você. E, pô, assim, falando um pouco mais sobre o filme, eu não conhecia, assim. Eu acho que o Begins que me fez ter essa vontade de ver, inclusive, assistir mais filmes, sabe qual é? Ter mais vontade de correr atrás de cultura pop. Não que outros filmes, assim, não tenham alcançado esse. Vamos chamar aqui de objetivo, né? Mas foi o Begins que me tornou, assim, de fato. Eu já tinha visto, como o Roger falou, o Star Wars mês passado, quer dizer, que foi em maio, se não me engano, maio de 2005, né? Tava ali pertinho. Foi uma sequência, foi o Star Wars e o Batman Begins. Esse ano, em 2005, nós ainda tivemos o Sin City, né? A Cidade do Pecado. Que é bom, o primeiro. O primeiro é legal. Não é o Robocop. Filmaço. É porque depois tem uma continuação depois que eu acho que fraca. E eu ia perguntar para vocês assim, vocês acham que o Begins existe, sim, é um marco cronológico nos cinemas, assim, um marco de filmes, ou existem filmes que tão grandiosos? Porque eu acho ele muito grandioso. Eu não sei se é o meu épico, lado. né? Ele tem um tom épico, né? Apesar de ser de super-herói, né? Eu não quero ser parcial aqui, mas eu vou ser com certeza. Um episódio para ser parcial é esse aqui, meu amigo. Porque eu acho ele muito divisor de águas, sabe qual é? Muito divisor de águas de como uma história é contada, né? De início, assim. Eu acho o melhor filme de início de super-herói, de roteiro de origem. Disparado.
Sabe qual é? Disparado. E em segundo tem o Homem de Ferro. Mas assim, eu não sei, vocês consideram o Begins tão grandioso assim como eu. Queria saber a opinião de vocês. Então, como eu disse, né, no início, o Begins da trilogia do Nolan é o meu preferido, apesar de eu achar os outros dois muito bons. Mas por que que é o meu preferido? Eu gosto muito de filmes de heróis que contam como a pessoa se tornou o herói, né? Como nasceu o herói, a jornada do herói. Eu gosto muito disso, desse chamado, né? Do trauma, da negação, do treinamento, da figura Sim. do mentor. Eu adoro isso. Então, eu acho que o Batman Begins faz isso com uma maestria muito grande. Traz o vilão mais charmoso da trilogia, que é o Ra's al Ghul. Não tem como. Liam Neeson, cara, o Liam Neeson já consegue ser o mais charmoso da trilogia de terno. Imagina se ele tivesse um visualzinho um pouco mais criativo, lembrando mesmo o Ra's al Ghul dos quadrinhos, sabe? Ia ser incrível. Só que como marco, eu acho que o Cavaleiro das Trevas se estabeleceu mais como um marco do Entendi. que o Begins, eu acho. Pela atuação do Heath Ledger, do Coringa, pela trama que é ainda mais complexa, não significa que seja melhor, mas é mais complexa. Sim. Por ele ter falecido, por ter ganhado o Oscar, por ser considerado o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Então, eu acho que o Cavaleiro das Trevas ele acabou superando o Begins. O Begins ficou meio esquecido, não para quem não para quem é fã, mas na cultura pop, no público geral, no imaginário, eu acho que Sim, o Cavaleiro das Trevas marcou mais. Porém, não haveria Cavaleiro das Trevas se não houvesse Batman Begins, né? Se Batman Begins não tivesse sido bem nos cinemas, não fosse um bom filme, a gente não teria o Cavaleiro das Trevas. Então, todo mérito ao Begins. E com a palavra, Rogério Marques. Eu concordo que o Begins ficou meio eclipsado por causa do Cavaleiro das Trevas, mas eu lembro que eu vendo no cinema, eu achei o máximo acompanhar detalhadamente a origem do Batman, como ele treinou, como ele foi criando, como ele arranjou o uniforme, o Batmóvel, toda essa evolução do personagem. Se a gente parar pra pensar, os filmes do Tim Burton, também são filmes de origem, só que dos vilões. É verdade. Não teve interesse em contar a origem do Batman, mas os filmes temos a origem do Coringa detalhada, do Pinguim e da Mulher Gato. Inclusive tem uma declaração do Michael Keaton falando que se ele voltasse para um terceiro filme, ele queria algo estilo Batman Begins, que contasse a origem, flashbacks de como esse personagem veio a ser e tal. Mas acho um filmaço, com certeza. Causou um estranhamento na época, foi uma ruptura. Porque você está acostumado com um certo padrão de filme do Batman, uma certa linguagem visual, estética, trilha sonora, e você tem que começar do zero. Realmente, eu acho que o Batman do Burton e o Batman do Nolan são os filmes que acabaram definindo o herói até hoje. Até hoje nós temos a estética Nolan e o do Burton predominando no personagem, sabe? Foi um divisor de águas mesmo e acabou influenciando outros filmes de super-herói. E o Batman até falam que ele vive uma maldição de Nolan, né? Essa necessidade de ser realista. Realista por causa do que o Nolan fez muito bem, mas não quer dizer que tem que ser sempre assim, né? Mas também não é um filme perfeito, não. Quer dizer, se eu for pensar... Olha... Quais pontos de debate, Roger, que... porque eu juro pra você, eu acho que eu tenho uma memória tão afetiva, é claro, eu tenho consciência de que ele não deve ser um filme perfeito, mas na minha cabeça é tudo tão fechadinho, sabe? Não consigo ver alguma ponta frouxa, mas tenho certeza que tem, né? Olha, teve um negócio que eu reparei hoje, mas eu não vou falar porque eu vou tentar conferir se foi uma falha. Parece que... Não vou nem falar porque eu posso estar falando besteira. Mas, sei lá, não é que seja um filme imperfeito ou não é perfeito, é mais por uma questão mesmo de diferenças do que fizeram e do que, de repente, eu acho mais interessante pro personagem, entendeu? Por exemplo, o próprio Nolan falou que o Batman é um personagem com mais de 60 anos, mas a origem dele nunca foi colocada, totalmente detalhada nos quadrinhos, nem no cinema, nem nada.
E tinha muitas brechas na mitologia que nós podemos brincar e preencher e tal. Mas assim, eu entendo, ele e o Goyer criaram a versão deles. Mas uma coisa que é um cânone no Batman é que, a partir de um certo momento, ele realmente decide viajar pelo mundo, aprender várias técnicas, vários saberes, artes marciais, para se tornar esse cara ultra preparado e detetivesco para voltar para Gotham e fazer diferença. O Batman do Batman Begins, o Bruce, eu vejo ele como um cara meio perdido, sabe? Ele simplesmente entrou num barco e saiu para mim numa jornada meio quase autodestrutiva, brigando com bandidos pelo mundo. E o Ra's al Ghul, um belo dia, o encontra numa prisão e decide treiná-lo e dar um norte para ele, entendeu? Ok, bacana, funciona perfeitamente. Eu também gosto desse tipo de história de amigos que se tornam inimigos, mestre e discípulo que de repente seguem um outro caminho. Mas sempre me incomoda essa questão do Batman não tão com o objetivo certo e simplesmente saindo por aí tendo que ser encontrado e resgatado para... Faz bastante sentido a tua leitura. Eu nunca tinha visto por esse lado, mas realmente, né? Ele não foi em busca de... Talvez ele estivesse fugindo de alguma coisa dele mesmo, né? Ele não estava em busca de algum objetivo. Se morresse naquela prisão lá, ok, não ia ter Batman. Tava tudo bem, isso aí, tava tudo bem. Data velha. Então, eu entendo essa interpretação do Roger, mas eu não acho isso ruim no filme. Por quê? Porque quando Bruce Wayne larga tudo e vai embora, ele tá num momento de crise existencial. Ele acabou de presenciar o julgamento do assassino dos pais dele, em que o assassino contribuiu ali dando informações, né, do Falcone. E aí, depois de 14 anos na prisão, ele vai ser solto pelo fato de ter contribuído com informações valiosas. Só que o cara é morto, né? Ele tá ali com o Bruce Wayne, até leva uma arma pro julgamento, porque ele quer matá-lo, quer se vingar. Só que antes dele conseguir executar a vingança, alguém o mata, a gente não sabe quem. E aí ele tem aquele diálogo lá com a Rachel, né? Que a Rachel até dá um tabefe na cara dele e fala: isso que você tá querendo não é justiça, é vingança. Olha além da sua dor, né? Veja os problemas que a cidade tem. E eu acho que ele sai numa tentativa de, vou sair pelo mundo, tô perdido, tô em crise, vou realmente conhecer o mundo além da minha própria dor. E aí, cara, ele passa anos vivendo como indigente, roubando para comer. Eu acho que faz sentido na construção do personagem, sabe? Dele voltar para Gotham com uma, entre muitas aspas aqui, consciência de classe. Porque ele passou anos na merda. Eu acho que faz sentido. Eu entendo a interpretação do Roger, eu não discordo totalmente, mas eu acho que pro arco que foi construído no filme, faz sentido. E aí depois, né, o Ra's al Ghul vê nele um potencial e treiná-lo. Mas aí eu concordo com o que o Roger fala, que, ele ficou muito tempo nessa vida de indigente, quando, na verdade, ser o Batman demanda muito treinamento, né? Então, talvez, não sei, menos tempo nessa vida e ter começado mais cedo o treinamento. Mas, para mim, não chega a ser um problema, não. Eu acho que é condizente com a narrativa que eles fizeram dar, entendeu? Eu só acho que também que o treinamento dele foi com a Liga das Sombras, né? Então é um treinamento que a gente vê ali, é um treinamento mais árduo, mais ninja, mais né? forte, mas ele aprendendo a lidar com os próprios medos. Essa parte é maneira, hein? Essas questões psicológicas eu acho bem legais. Aprofunda os medos dele, a escolha do símbolo. Acho bem trabalhado. O medo é um tema do filme, né? O medo é o grande. Eu acho que é o grande tema do filme, não? Superar o medo, tornar-se o medo. Por isso que tem espantalho também, né? Verdade, o jovem Cillian Murphy, né? Isso. Inclusive tem uma cena muito bacana, depois do enterro dos pais, o Bruce criança, ele fala, é minha culpa. Aí o Alfred, não é sua culpa. Ele, não, se eu não tivesse com medo e ele não tivesse saído do teatro, eles não teriam sido mortos. Então ele se culpa, o medo é uma questão para ele, entendeu? Caramba, eu fui covarde, meus pais morreram porque eu senti medo. E tem toda essa questão dele superar o medo dos morcegos, tornar-se o medo, voltar esse medo para os criminosos. É muito bacana. Eu não sei vocês,
Mas óbvio que quando eu fui ver esse filme, eu já sabia que ia ter um tom mais realista, né? Um tom assim, realista não, mas um próximo da realidade, um Batman mais pé no chão, sem muito background de quadrinhos mesmo, né? Mas uma coisa que eu senti falta foi isso, de ser mais aprofundado nos quadrinhos, porque aí acho que talvez seja até um exagero meu, porque assim, a gente sabe que se o filme tomasse esse caminho, seria completamente diferente a trajetória, né? Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem o Ra's al Ghul no cinema, a gente sabe que o Ra's al Ghul ele é imortal, né? Nos quadrinhos, né? E temos aí toda a questão do Poço de Lázaro, que é o poço onde o Capuz Vermelho, a história em quadrinhos do Capuz Vermelho, ele se dá por isso, né? Eu não sei se vocês sentiram que esse choque não, mas esse filme mais pé no chão, vocês se sentiram mais confortáveis ou menos desconfortáveis com isso? Cara, eu gostei porque, sendo mal educado agora, né? A gente foi muito educado no início, agora sendo mal educado, cortando aqui à frente dos nossos queridos convidados. Eu gostei porque, muito pelo que o Roger falou, é um contraponto com o que vinha sendo mostrado até antes, sabe? Então, esse agora ser um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão, a porrada é diferente, né? Os socos, a pancadaria é diferente, a própria Gotham é diferente, ela ainda é bem gótica, mas é gótica de uma maneira bem diferente da que Não era achei do ela Tim gótica, Burton. nem nada pouco gótica. Não. Também não achei Não muito foi bom. feliz? Não é não, Roger? O que eu quis dizer, então? Ela Não, é eu Ela pode ser entendo. uma cidade mais gente. obscura, ela pode ser uma Isso. cidade... Melancólica, obscura, eu errei no termo, então, peço perdão, não é gótica, mas... Essa primeira Gotham é realista, mas ainda tem uma parte fantasiosa ali. Já no segundo filme, ela é completamente realista. Ela não tem nada de uma cidade que possa indicar que é um mundo à parte, entendeu? Mas o primeiro filme, até a fotografia dele, quando eles vão naquela parte do Narrows, do Arkham, parece bem quadrinhos, mas o segundo filme eles abandonaram completamente vai ser uma Chicago, Nova York, real, total. Nada de Batman em cima de gárgula, não. Eu gosto. Gosto das duas visões, mas não me A incomodou. proposta é realista, se tivesse Poço de Lázaro ou coisas fantasiosas, não ia ser o que é. O bacana realmente dessa trilogia foi, cara, esse o Batman. Um Batman seria possível no mundo real? Entendeu? Então não tem que ter super-homem, não tem que ter mutante, não tem que ter magia, entendeu? Tem que ser o mundo real. Não tem que ter O Robin. Ra's al Ghul não é imortal, ele na verdade ele brinca com as identidades, tal. Na verdade, né, a lenda dele vai sendo passada adiante, porque na verdade será que existiu um Ra's al Ghul, mas na verdade será que o Liam Neeson sempre foi Ra's al Ghul? Será que não existiu um Ra's al Ghul antes, mas na verdade vai sendo passado? Isso podia ter sido explorado no filme, ficou meio que, né? Ficou meio que aberto, né? Mas eu acho que bom ter ficado aberto. Um Ra's al Ghul há 600 anos, só que a identidade do Ra's al Ghul vai sendo passada na Liga das Sombras. Isso é maneiro. Mas eu acho isso interessante, Roger, deixar aberto assim, pra gente... Até quando tá tendo a festa na casa dele, né, que a mulher chega e fala, tem uma pessoa aqui para te apresentar, o Ra's al Ghul, e ele vira... Não é possível. Porra... O que é bacana e o cara que ele vê e fala, você não é o Ra's al Ghul, tá fazendo referência ao personagem que tá com uma capa verde. Sim. Ele visualmente lembra o Ra's al Ghul, mas não é o Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul tá atrás dele, né? Não, tem o plot twist que a gente é apresentado ao Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul nos quadrinhos é um cara meio árabe, né? Uma coisa meio indefinida. Mas aí optaram por colocar no filme o Ra's al Ghul, quem faz até é o Ken Watanabe, né? Que é japonês, se eu não me engano. Japonês ou chinês. Então o Ra's al Ghul meio oriental. E teoricamente ele é morto lá no começo do filme. O Liam Neeson não é Ra's al Ghul. É o Henry Ducard. Depois ele é revelado como o verdadeiro Ra's al Ghul. Então tem esse plot twist legal de, na verdade, o Liam Neeson ser Ra's al Ghul e aquele cara ali era só uma disfarce, né? Isso é bacana também. Isso é maneiro demais também. Vou entrar no mérito dos atores daqui a pouco, né? E das cenas que a gente mais gostou também.
Mas eu queria falar um negócio que, pelo menos, eu lembro que chamou muita atenção na época, né? Ou foi muito debatido, que foi o Batmóvel. A gente estava acostumado com, tipo, o Batmóvel do Nolan. Do Nolan, não, do Posso ser polêmico enquanto você se confunde com seus pensamentos aí? Eu Pode. vi foto, achei uma porcaria, não gostei nada daquilo, achei que era muito distante do carro do Batman. Vi no filme, achei maravilhoso, incrível, fez sentido com o universo que estava sendo criado, tá ligado? Pô, faz Um sentido tanque de pra guerra. caralho. Tanque Mas de antes, guerra. mas antes nas fotos, e, de novo, todo com background do carro dos anos 90, do Tim Burton, eu falei, nossa, cara, o que esses caras estão inventando? Mas aí, vendo no filme, pô, fez todo sentido, tá ligado? Fez todo sentido. Não, e o Doesn't come bacana, in black. e o bacana é que, assim, o Nolan, antes, sei lá, na pré-produção do filme, ele ficou trancado na garagem da casa dele, com o roteirista, com o David Goyer e com o desenhista de produção, bolando os cenários de Gotham, desenhando o Tumblr, essas coisas tudo. E, cara, os caras na garagem, fazendo ali artesanalmente, entendeu? Antes de apresentar. E no segundo filme a moto também, sabe? No terceiro a Porra. nave, parece um inseto. Os visuais são muito diferentes, né? É muito bacana, é É estranho maneiro. e combina ao mesmo tempo, muito legal. Pô, é só um parênteses aqui. Essa cena dele saindo com bate-pod dentro do puta merda do tanque lá do Tumblr, do Dark Knight. Falar do Batspod no próximo. Não, mas essa cena do outro filme. Não. Mas assim, foi o Batmóvel no Begins, né? Aliás, não tem. Se vocês já pararam, né? A gente tá falando bate-pod, bate. Nada é nomeado Esses como termos bate não são alguma usados, coisa. né? Esses termos não Nada é são nomeado como bate-caverna, bate-cinto, bate. O Batspod Nada. até tem, né? Batspod. Mas não tem Batmóvel, não tem É, Bate-Asa, o The Bat. Não, mas. É ser ridículo também, né, nesse universo. sim. Foi uma boa escolha não ter colocado esses nomes, né? Por mais que seja uma terminologia muito icônica no universo do Batman. Eu acho que, assim, o lance de ser realista, né, disso que o Roger falou, vamos pensar como seria o Homem-Morcego no nosso mundo, é muito bem construído dentro da proposta, né? E é uma proposta, dentre várias. Eu acho interessante como o Nolan, ele se preocupa com certos detalhes, às vezes até demais, mas nesse caso do Batman Begins, eu acho que não. Eu acho que o que ele explica faz sentido e acrescenta valor à trama. Por exemplo, quando ele tá ali com o Alfred discutindo sobre o traje, e acho que é o protótipo ainda que ele fala do capuz, né? É um diálogo rápido, mas que responde a certas questões, né? Quem fabrica essas peças que o Batman usa? Da onde vem? Como é que as pessoas não desconfiam, né? O fornecedor não desconfia para quem ele está vendendo? É um diálogo muito rápido em que ele fala, ó, a gente compra essa peça aqui dessa empresa na China, aí essa parte aqui a gente compra separado dessa outra empresa aqui, aí para deschavar a gente monta aqui, eu e você. Aí o Alfred fala, ó, para disfarçar, pede uma quantidade grande, pede uns 10 mil. Aí o Bruce até brinca, né? É bom que a gente vai ter reserva. É um diálogo de menos de 5 minutos, mas que explica do tipo, ó, como ele constrói, né, o traje, como é que a coisa seria feita no mundo real. Que você precisa de um pouquinho mais de explicação para tornar a coisa verossímil. Então eu acho muito bem feito. E é nessa cena aí, Ana, que ele pergunta assim que o Alfred pergunta pro Bruce Wayne, né? Por que morcegos, senhor? E aí ele responde, porque morcegos me causam medo, eu quero que meus inimigos tenham o mesmo medo que eu. Caralho, amigos, estamos falando de cinema. Chuta, Marvel. Não, e aí tem toda a questão dos empresários da empresa Zoene querendo tornar a empresa pública para vender ação, aquela coisa toda. E eles comentam que um ramo de negócio que está crescendo é o de armas pesadas. Aí até um acionista lá fala, mas o Thomas Wayne não consigo imaginar o Thomas Wayne concordando com isso, da empresa se envolver com isso. Aí o cara, mas assim, eu acho que já passou da hora da gente ficar pensando no que o Thomas Wayne faria. E existe ali um setor na UEN, que é o de ciências aplicadas, que tem o Tumblr,
que tem uniformes para soldados de infantaria, que tá tudo estacionado ali, tá tudo, nada tá sendo, é só protótipo. Então, tipo, cara, ele usa toda a área de pesquisa tecnológica, combate, pacificação urbana da empresa dele, que está estacionada ali, que não está sendo usado. O Batman não precisa ser um gênio a ponto de inventar o Batmóvel, entendeu? Também sim, claro. Tá ali já foi inventado por alguém, ele só surrupia e pinta de preto. E agora eu queria falar um pouquinho dos atores. Vamos começar aproveitando que a gente estava falando do setor das empresas de ciências aplicadas, né? Nosso querido Morgan Freeman aqui como Lucius Fox. Excelente Lucius Fox. Né? Sim, ele tem ótimos diálogos com o Bruce, né, cara? Ele confere uma dignidade ao personagem que tu não consegue imaginar outro cara, sei lá, entendeu? Fazendo aquilo. O Roger, ele trouxe no início do episódio, né, alguns nomes que ainda não estavam tão estabelecidos. O Morgan Freeman foge, né? Ele foge dessa regra. Já era o Morgan Freeman, mas, cara, o Roger já falou... Era o Momô. Já era o Momô. Aqui é o apelido carinhoso que a gente tem. O Momô. É só nome muito grande, né, cara? Que depois veio... De novo, Morgan Freeman não. Mas outros nomes que depois vieram a fazer nem muito todos, sucesso. Né? Como... mas o Cillian Murphy, que é o espantalho. Hoje ele é o maior dali, talvez. E eu não sei botado pra ser o Voldemort na série aí, do Harry Potter. É engraçado como o tempo passa e o cara que é um astro hoje, às vezes cai. O Cillian Murphy, dali, talvez seja o maior astro do momento, entendeu? Inclusive, ele fez teste pro Batman, né? É verdade, ele fez teste pro Batman. Fez. Eu acho eu acho que às vezes o diretor não tá nem cogitando seriamente o ator para o papel. Mas a galera tá ali, eu acho que de brincadeira, coloca a roupa e faz uma cena. Se você procurar no YouTube, você acha. Eles fizeram até o Christian Bale, o Cillian Murphy, fizeram um teste usando até a roupa do Val Kilmer. Que maneiro, cara. Até o Tom Hiddleston não fez teste pro Thor também? Acho que fez. Acho que eu ouvi isso já também. Mas você vê que as escolhas no final foram perfeitas, né? Que o Cillian Murphy tem aquela cara dele de doido, combinou com o espantalho, entendeu? Tom Hiddleston de Loki também, perfeito. Mas que elenco, né, senhores? Que elenco. É muito bom, né? Inclusive, tem uma fala bacana do roteirista, do David Goyer, que eles falam que era crucial escolher um ator que o público ficasse investido nele. E sabe, que você, em 1 hora de filme, você está acompanhando o Bruce Wayne, a jornada do Bruce Wayne. E o ideal era um ator que as pessoas ficassem interessadas no Bruce Wayne e não só contando os minutos para, vira logo o Batman, que eu quero ver o Batman. É verdade. E funciona perfeitamente, porque você tá ali acompanhando, você nem sente falta. Sabe? Você não tá ansioso. Isso, inclusive, é um ponto, né, Roger? Eu acho que demora quase 1 hora e tanto. Praticamente. Pra ele, né? Porque... E é maneiro, e é o que você falou, e é maneiro. Você tá eu acho que o Nolan se inspirou muito em Superman do Richard Donner. Inclusive, ele fala isso. Ele pensou, caramba, o Superman do Richard Donner tem um elenco de apoio absurdo. Sim. Desde o coadjuvante até o vilão principal, eram vários atores, sabe, conceituados, assim. E aí ele montou esse super elenco pro Batman, e assim como o Superman do Donner, o Christopher Reeve só aparece depois de 1 hora de filme. Olha que doideira. E é um ator tão absurdo também, que o cara chega depois de 1 hora de filme e tu já compra esse cara também. No caso do Batman Begins, a gente acompanha o Bale desde o começo. O do Super-Homem foi mais difícil ainda, que o ator principal vai aparecer 1 hora depois, cara, muito doido. Mas aí ele falou que se inspirou nisso. No Superman do Donner, esse super elenco de peso em volta do personagem principal. Não teve como dar errado, cara. E eu acho muito, muito bom, no meio disso tudo, o Bruce Wayne interagindo com o próprio elenco, como você disse, para poder virar o Batman. Por exemplo, ele interagindo com o Lucius Fox, né? Muito bom. Que ele vai lá, vim explorar a caverna, tá? Aí ele explorar a caverna. E aí... Tipo, o Fox é um cara que tá ali abandonado no arquivo morto ali.
Ele sabe tudo, o cara já tinha sido da diretoria, e é bacana que forma já essa conexão, que ele fala, pô, conheci seu pai, bacana o projeto do trem, tá abandonado, né? Eu ajudei a fazer o trem também, e vai mostrando tudo pra ele, e tipo, o que esse cara tá fazendo? Ele fica meio curioso, né? O que esse milionário tá fazendo pegando essa armadura aí? E tem uma questão que ele fala assim, senhor Wayne, ao meu ver, tudo isso aqui é seu. E tem uma outra cena, ele fala também. As frases são ótimas. Eu tô tentando ver. Se você não me falar o que você vai fazer, eu não vou precisar mentir quando perguntar. Exatamente. É isso aí que eu ia falar. Ele até admite que vai agora também. Ou seja, ele até admite que vai mentir. Não vou precisar mentir. Mas não pensa que eu sou idiota. Você tá pegando um tanque, você tá pegando um uniforme de infantaria. O que você tá fazendo? E ninguém sabia disso, né? Só ele que tava lá. Ninguém queria saber. Que bom que o setor estava abandonado, né? Que aí tinha só ele lá, só ele ficou sabendo dos hábitos exóticos do bilionário. E tem uma outra cena que o logo no começo, né? Que o próprio Bruce Wayne, ele vai querer saber do Gordon, né? Se o Gordon tem uma boa índole, que ele vai na delegacia, né? Ele tá com Kelva já, né? Aquele Kemla, sei lá como é que é o nome daquela porra. E que ele pula, né, que ele vai na delegacia, vai falar com o Gordon, aí o Gordon vai atrás dele. Eu acho essa cena muito maneira, mano. Ele já imaginava que o Gordon era honesto. Tem uma cena bacana também, quando ele volta pra Gotham, ele começa a estudar todo mundo. Ele tá fazendo as anotações, ele tá ouvindo, fazendo a escuta com a Rachel e o outro promotor. Ele tem a fotografia do Gordon, ele tá no chão da casa dele, fazendo várias anotações sobre todo mundo, que é até a parte linda, que aí ele ouve o morcego, aí tem um morceguinho no teto. Aí ele lembra... pode crer. Ele vai na caverna e tem aquele batismo de fogo lá, aquele mar de morcego voando, e ele absorve... Essa cena é linda, hein, cara? Ele vence o medo. Ao mesmo tempo que ele vence o medo, ele tá se tornando um morcego. Tá se tornando um morcego ali. E a Rachel, hein, gente? Rachel! Cara, vocês gostaram da personagem? Assim, eu gosto mais da Rachel não, né? no segundo filme. Eu acho que é uma personagem interessante. A atriz ou os dois? Boa, vai. A Kate Holmes? Acho que ela é meio fraca, cara. Não foi do elenco ali. Ok. Tadinha, ela acabou ficando esquecida. A atriz que interpreta a Rachel no segundo filme, que eu esqueci o nome. É melhor. Esqueci o nome também. Mas a do segundo é melhor mesmo. Acho que a Kate Holmes é fraca. Não só porque ela tá ao lado de muitos medalhões, mas porque em si, assim, tudo bem que não tem muita coisa pra ela fazer no filme. O que ela faz é importante, né? Dar um choque de realidade lá no Bruce Wayne. Ela é uma promotora. Ela é promotora? Acho que sim, né? Ela é uma promotora que ela tem pulso firme, ela vai atrás, ela é incorruptível, ela questiona, ela tem colhão, mas se fosse uma outra atriz, teria dado mais presença pra personagem, de repente, né? Meg Gyllenhaal. Não compromete o filme, claro que não. Não. De jeito maneiro, não compromete. Cara, serve até como... Michael Caine como Alfred aí. É incrível. O melhor Alfred que a gente viu. Melhor Alfred. Melhor Alfred, vamos, Roger. Respeito, quem concorda, respira. Em respeito a todos os outros, que tivemos ótimos Alfreds, inclusive no desenho animado. Pô, os diálogos do Alfred do desenho animado eram ótimos também, morro de rir. O Jeremy Irons eu achei bacana a versão desse Alfred. Eu também achei. Eu adoro Jeremy Irons, mas eu não gosto dele como Alfred, não sei. Mas é que tá, não deu tempo de desenvolver esses caras, os papéis. Prefiro ele como mosqueteiro. Mas, cara, o Michael Caine e a relação desse Batman com esse Alfred, a trilogia do novo foi a melhor. Não tem como. Sim. Muito deu bacana. Deu pra aprofundar bastante a relação, como ele enxerga o Wayne como um filho mesmo, né? A preocupação... É muito... É uma parceria maravilhosa entre o Bruce e o Alfred. Inclusive, um problema do terceiro filme é terem sumido com o Alfred. O Alfred não participa do filme. Mas a gente fala lindo, né? No primeiro, naquela parte que ele ainda tá jovem, rebelde, voltou da universidade pra audiência. Ele fala, ele dá vários esculachos no Alfred, né?
super escrotinho. Mas aí ele fala, você não desistiu de mim ainda, né? Aí o Michael Caine com aquele sotaque dele, never. Porra. Uma das cenas mais bonitas aí, eu vou destacar 2 cenas, né? Em que na primeira cena em que o Batman enfrenta o espantalho, né? Em que ele não sabe vou chamar de gás, do gás do medo, em que ele está no apartamento investigando e ele o traje dele começa a pegar fogo e ele chama o Alfred. Alfred! E aí o Alfred vai todo apreensivo buscar o Alfred chorando no carro. É muito foda essa cena. E obviamente, né, a gente não tem como a gente não destacar, né, quando a mansão tá pegando fogo, o Bruce Wayne tá lá desmaiado com a pilastra em cima e o Alfred solta. Pô, tu malha todo dia, tu não consegue levantar essa porra. Não, e quando ele foi levar a Rachel em casa. Isso, Não viu nada da fé. Quando chega em casa, tá a mansão pegando fogo. Aí ele dá com um taco de beisebol. E olha que loucura os detalhes, né? Na hora que ele vai colocar a Rachel no carro, a câmera tá dentro do carro. E aí tem uma sacola cheia de taco de beisebol. Alguém podia falar, tá, por que você tá cheio de taco de beisebol? Mas aí tem a explicação para ele. O que ele usou depois para bater no ASEC lá do Raiz Agulha? Ele bateu com beisebol não, de golfe, taco de golfe. Ah, é verdade. Aí ele bate no cara e fala, espero que você não seja dos bombeiros. Não, e assim, aproveitando o que você falou aí dessa cena, dele, pô, tu faz tanta flexão, né? Ele fala aí, você faz tanta flexão e não consegue levantar esse toco de madeira. Não posso deixar de mencionar que, cara, o Bruce Wayne faz a flexão mais sinistra do cinema. Numa hora que ele tá dormindo, aí o Alfred vai acordá-lo e fala, ó, são 3 da tarde já. Até para um bilionário é demais. Aí ele levanta, maluco, não sei se vocês lembram disso. Ele se joga no chão e começa a flexão. Ele está em pé, ele se joga e ele começa. Cara, é a flexão mais sinistra, é o rei do preparo, não tem como. É o rei do preparo. Abate flexão, é diferente. Só complementando a cena mais bonita entre os dois, é uma sequência dessa cena, né? Em que eles vão pra Batcaverna a lá Batman anos 60, né? E tem lá, tic, aperta o piano, né? E o elevador despenca. Aquela sequência mega desafinada daquele piano desafinado. E aí a gente tem a grande pergunta: por que nós caímos, Mr. Wayne? Para aprendermos a nos levantar. Essa cena aí é uma das mais icônicas de toda a trilogia, né, cara? Que é lindo, né? Que é o que o pai dele fala também, quando ele cai lá no poço, né? Lindo. E é interessante, eu acho que o pai dele, o Thomas Wayne, tem pouco tempo de tela, mas como aquele ator é bom, né, cara? Como aquele ator transmite a ternura e a relação ali profunda de cumplicidade que ele tem com o filho. Como aquele ator é muito bom. Acho que ele, como eu falei, pouco tempo de tela, mas você compra muito, assim, quem é o Thomas Wayne, sabe? Inclusive, uma das grandes críticas que o personagem sofre por certos setores da sociedade, acadêmicos, intelectuais, que seja isso. Um personagem que é rico, Batman, ele é um rico que bate em pobre. Na verdade, não, ele bate em bandidos, sejam ricos e sejam pobres, e tem que apanhar mesmo. E a maioria deles tem curso superior, vamos lembrar aqui. Mas aí eu acho legal que esse filme, ele tenta, de todas as formas, mostrar que a família Wayne eles eram milionários, mas, pô, o Alfred, tem uma parte que o Alfred fala, seu pai quase levou a empresa à falência, tentando combater a pobreza em Gotham. No começo do filme, eles são ricos, milionários, tal, e estão usando o trem, que foi um projeto da empresa Wayne, um transporte público barato, que é um trem que conecta, né, não ônibus, tal, que conecta a cidade toda, e o Bruce Wayne estão ali andando de trem. E aí tem uma parte também, quando o Bruce está descobrindo as cavernas lá, os túneis que tem na casa, o Alfred comenta que durante a Guerra Civil, o seu tataravô, ele transportava escravos livres para o norte, ou seja, a família Wayne não possuiu escravos também.
Eles tentam, ó, Família Wayne isenta de críticas. vamos jogar fatos e fatos para ninguém criticar essa família. Eles são ricos, eles são aristocratas, mas eles estão ajudando, tal. E eu acho legal, porque o que torna o Batman esse herói é justamente ele não ser um rico idiota. Sim, claro. Mas não adianta, tem uma galera que sempre vai bater nessa tecla que se ele para acabar com o crime, ele tem que distribuir a riqueza. Não, cara, se ele distribuir a riqueza, não vai acabar com o crime. O crime não vai acabar, entendeu? Não é assim que funciona, né? E o Thomas Wayne é médico, ele não trabalha lá nas empresas Wayne. Então tem toda essa Não é um questão acionista, né? esse exemplo que esse pai deu para essa criança para ele tentar fazer algo e tal. Sim. E é por isso que o Batman não é só um idiota playboy, porque ele tem uma questão toda familiar que ele tem que levar adiante. Aí vem aquela porra daquele Joe que ele destrói o Thomas Wayne, enfim. Não vamos falar sobre isso. Do filme. O Joker tenta fazer o contrário. O Thomas Wayne é só um rico, porque todo rico é um desgraçado, que quer, né, não liga pra nada, não liga pra... Tá totalmente errado? Não. Mas aí, se o Thomas Wayne foi isso, quebra um pouco a mitologia do personagem, porque o que leva ele a ser esse herói é porque eu tenho o exemplo do pai que foi assassinado, entendeu? E tá indo pros finalmente aqui? Pô, já? Não é possível. Coisa pra caramba pra falar. Então vamos falar. Mas eu ia perguntar, Agostinho, pra você agora, meu companheiro de mesa. Destaca aí uma cena que você tenha mais gostado do Batman Begins. Cara, mais gostado é forte, mas sabe uma cena... Porque eu vou ser sincero com os ouvintes, né? Tem bastante tempo que eu não vejo e a memória tem muita coisa boa, então assim, eu não sei se é a que eu mais gosto, mas uma cena muito marcante pra mim é justamente a cena a cena do trem com Ra's al Ghul. Acho bem maneiro, tá ligado? Acho diferente a gente ali cruzando a cidade, e eu gosto bastante. Mas assim, acho que se eu parar para ver com calma, vão ter cenas muito mais bonitas. Vocês mesmos já trouxeram cenas bem mais impactantes e emocionantes. Tem alguma, Roger, que a gente não falou ainda que você tem um carinho especial, alguma cena específica? Ou já passamos por todas que tocam o seu coraçãozinho? Cara, eu acho que tem várias cenas bacanas. A cena que ele cai no fosso e o pai desce, aí pega. É verdade. E esse arco do fosso vai se completar no terceiro filme de uma forma fantástica, mas a gente conversa lá no próximo episódio. Gosto da parte que ele se torna literalmente um morcego, quando ele enfrenta o medo dele. Ele vê o morcego na mansão, ele tem medo de morcego, ele vai, desce, aí ele desce pelo fosso que ele caiu, vai entrando, descobre a caverna e vê aqueles morcegos todos, e ele fica ali, absorve aquilo e vence o medo. Ele tá cercado de morcegos. É muito foda. E assim, ele ainda tem o medo de morcego, ele ainda tem os traumas. Sim, ele só controla, porque até quando ele encontra o espantalho na primeira vez, e tudo é um aprendizado, porque ele é o Batman, ele tá com uniforme, ele é treinado, mas um cara ali jogou aquele gás nele, pegou ele completamente desprevenido, e o que vem os flashes nele? O pai sendo assassinado, a ópera com um ator rodando lá de morcego, morcegos saindo da boca do espantalho, morcegos em volta dele, aquela cena é ótima, a edição também é muito maneira. Esse filme tem uma edição muito cortada, rápida. Quando eu vi, me incomodou bastante. Principalmente nas cenas de luta. A cena do trem eu acho que podia ser um pouquinho melhor coreografada e não tantos cortes. Quando o Batman aparece a primeira vez lá prendendo os capangas do Falcone nas docas, aquela cena confusa e cortada eu acho legal. Mas a luta com Ra's al Ghul no trem eu acho que podia ser menos esses 1000 cortes. É a primeira briga dele como Batman, né? É bacana a gente não ver. Ele tá pegando aqueles caras e o que tá acontecendo? Você não sabe, eu acho legal. Sim. Que mais? Ei, Stice! Lembra? Uma cena legal é quando ele pega lá o comparsa corrupto do Gordon, que o cara pisa na armadilha e é alçado, ele pega o cara pelo cabelo. Look like a cop. Nesse filme o Christian Bale ainda estava controlando a voz de uma maneira legal. Depois eu acho que ele deu umas exageradas e deu margem pra galera fazer muita paródia dele. Mas tudo bem.
permitido. Uma coisa eu gosto que eu achei muito... muito legal, a trama eu acho super inteligente. Além de todas essas questões psicológicas do medo, a interação dele com todos os personagens. Mesmo, a gente não esqueceu de falar do Rutger Hauer, que é um ator que eu acho fantástico, que ele faz o empresário das empresas Wayne, o Earl. Que é o do Blade Runner, sim. né? Que é o... como é que é o nome do personagem dele no Blade Runner? Mas resumindo, o Rutger Hauer fez vários filmes bacanas. You check the memo. Exatamente. Eu nunca tinha reparado, o Roger falou, né, que tem o ator que faz Joffrey em Game of Thrones, o menininho. Ele pequenininho, Eu não reparei também, né? Os meus amigos não vão acreditar em mim. Quando ele tá indo investigar o primeiro encontro dele com o espantalho, né? A sequência dessa cena. Essa trama da Liga das Sombras, ser esse grupo milenar que tem essa função de restabelecer a harmonia no planeta, Gotham chegou num nível de decadência moral que tem que ser destruída. Podia ser o Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro merecia um ataque da Liga das Sombras urgentemente. Mas... Porra, urgente. Tinha uma comunidade no Orkut que era os vilões do Batman têm razão. Porra, o Ra's al Ghul tem razão, cara. Os criminosos se beneficiam da tolerância da sociedade. Não, e é bacana essa questão de, num certo momento, o que o Ra's al Ghul entende como justiça não é o que o Bruce entende, né? Porque o Ra's al Ghul ele tem que matar as pessoas, e o Bruce não mata ninguém, não usa arma de fogo. Ele demorou muitos anos para perceber que essa galera matava, né? Ele ficou lá treinando. Só na hora olha só, tem que te contar uma parada, a gente mata. Ele não tinha percebido isso. Tem diálogos muito bons nessa cena que vai ser o teste dele, que ele tem que matar um assassino ali, um camponês, e ele se recusa. O Ra's al Ghul fala, sua compaixão é sua fraqueza e seus inimigos vão se beneficiar dela. E aí o Bruce Wayne fala, né? Por isso que ela é tão importante, é o que nos diferencia deles. Olha. Tem diálogos muito bons, né? Então, se antes lá com a Rachel ele queria se vingar e ela falava, vingança não é a parada, você tem que fazer justiça. Anos depois você tem ele no lugar da Rachel, digamos assim, né? Falando que o que tem que ser feito é a justiça. E o Ra's al Ghul ali defendendo que não, você tem que fazer o que é necessário. Tem cenas que eu gosto bastante. Tem uma que eu acho engraçada, né? Que é o início da... A gente vê, né, como o Bruce Wayne está construindo o verdadeiro disfarce dele, que é o do playboy milionário, ele chegando lá no hotel com aquelas duas modelos, aí elas entrando na fonte, elas são europeias, são malucas, né? Então ali ele compra o hotel e a cara de decepção que ele faz quando a Rachel chega e vê ele ali sendo tudo que ele não é, na verdade, né? Um playboy milionário com duas mulheres no carro. E aí ele fala pra ela, ó, isso aqui não sou eu, o que eu sou por dentro é muito mais profundo, quem eu realmente sou. Ela fala pra ele, mas o que nos define não é o que nós somos por dentro, e sim o que nós fazemos. E lá na frente, quando ele conta pra ela, né, quem ele é, ele conta dessa forma. Ela, poxa, me fala seu nome pelo menos. Aí ele fala, o que eu sou não é o que eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Aí ela saca que é o Bruce Wayne. E ele sai voando. E ele sai voando. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Voando não, planando. E a trama de usar a toxina do medo da Rosa Púrpura do Cairo lá, da Liga das Sombras, com esse vaporizador da empresa Wayne. Foi inteligente demais. Que é uma arma, cara, sinistro, né? Que ela química, fora a água do inimigo. Maneiro. E aí a cidade vai entrar em colapso, as pessoas vão se matar, se destruir. É um plano muito maneiro, né? Cara, uma das cenas assim, que eu tenho no meu coração é a cena que ele vai justamente... Ele vai salvar a Rachel, e aí ele já tá com um antídoto do Crane. E aí você quer um pouco da sua própria medicina? E aí o Crane começa a ver ele
Porra, é muito foda essa cena. E logo depois, em seguida, né, que ele salva. E aquilo ali é a cópia do ano 1 dos quadrinhos, que ele chama os morcegos como reforços. Agora, que dá origem ao nosso pôster aí que a gente tanto gostou. E é toda essa cena com Batmóvel de perseguição, ele voando no telhado. Eu achei um pouquinho exagerada essa cena, mas. Tá valendo. Tomando o Batmóvel pulando do telhado para a rodovia é meio complicado, meu amigo. Não, o problema foi o Batmóvel, com aquele tanque ele conseguia, em cima das. De repente, a fé. Será que a mensagem é essa? O povo de Gotham tem fé que essa cidade vai se reerguer, nem que seja por um anjo negro, um anjo das trevas. Que o Batmóvel anda por cima dos telhados da Igreja Velha pra caramba. Vai embora. É isso. E, gente, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é a trilha sonora, amigos. Que trilha sonora. E aí eu quero fazer justiça que muita gente, quando fala de trilha sonora do Batman do Nolan, muita gente, quando fala da trilha sonora do Batman do Nolan, lembra só do Hans Zimmer, mas a gente tem que fazer justiça porque Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas são trilhas sonoras compostas pelo Hans Zimmer e pelo James Newton Howard. Então foi uma dupla que compôs a trilha sonora de Batman Begins e do Batman Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é uma coisa muito antiga, um achado arqueológico chamado CD. E o James Newton Howard, se você ouvinte pensa que não o conhece, ele fez a trilha sonora de muitos filmes do Shyamalan, né, da Vila, que eu amo, meu filme preferido do Shyamalan. Fez A Dama na Água, Corpo Fechado, fez a trilha sonora de todos os Jogos Vorazes, Diamante de Sangue, alguns da Disney meio esquecidos que eu adoro, como Planeta do Tesouro, Atlantis. Cara, ele fez King Kong, Eu Sou a Lenda, enfim, muita coisa bacana. E ele é co-compositor desta trilha. E outra coisa que eu acho legal também é que na trilha do Batman Begins, o nome de todas as músicas são nomes de espécies de morcego, né? Isso é muito legal. É informação pra caralho, eu não sabia disso não. Então é Vespertilio, Eptecicus, Miotis, Barbastela, o nome de todas as músicas são espécies de morcego. São muito, muito criativo. Zubate? Tibels, Tadarida, Macrotos. Não, esse que você falou não tem não. Enfim, muito, muito criativo. E a trilha sonora é um dos pontos altos dessa trilogia, né? O Hans Zimmer ele só compôs sozinho do terceiro. É assim, falando de trilha sonora, eu gosto muito dessa trilha sonora, mas assim, essa trilha sonora ela não ficou tão identificada com o próprio personagem como a do Tim Burton ficou. Sabe qual é? Eu acho que ficou. Eu não sei, eu acho ficou que... 2 notas só. Não ficou. A do Tim Burton, o pessoal pensa em Batman, pensa no do Daniel. Tô com o Roger nessa. Agora, é uma trilha linda e o Hans Zimmer ele conseguiu compor 2 trilhas seguidas pro Batman e as 2 são maneiras, porque a do Batman vs Superman é uma trilha nova pro personagem e eu acho um musicão também. Considerações finais, então, infelizmente? Considerações finais. Batman Begins... Não foi o que deu dinheiro pra caraca. Talvez tenha sido o filme do Batman que tenha dado menos dinheiro. Não, as pessoas receosas, né? Eu acho que é isso. E não é... Até pelo trailer que você botou, não é um trailer espetaculoso, é uma coisa mais intimista. Sim. Contida, né? Tiveram outros blockbusters nesse ano. Pô, Star Wars eu acho que, chamou muito mais. Posso falar os filmes de heróis que tivemos esse ano? De 2005? Diga. Nós tivemos pérolas também, tá? Nós tivemos iniciando o ano com Constantine, tá? É bom. Legalzinho. É legal. Constantine. Nós tivemos Quarteto Fantástico. Primeiro. Aí. O primeiro? Nós tivemos... o primeiro. Nós tivemos aí Electra, né? Nossa. Nós tivemos aí Sin City.
Fantástico. Tá. Maravilhoso. Nós tivemos os próprios. Colocar o Star Wars nessa categoria aí também, tá? Sim. Star Wars e nós tivemos Batman Begins. De herói foi o melhor. Não tem pra ninguém. Foi o melhor filme de herói do ano. Pô, Electra, pelo amor de Deus, né? Não, Electra não conta. Tivemos Doom também, né? Mas Doom, foda-se. Doom Com The Rock, né? Com The Rock, é. Enfim, Tivemos a Fantástica Fábrica de Chocolate. é verdade. Adoro. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, assim, foi um filme muito marcante, Sim. sabe? Que ditou, eu acho que depois disso ditou toda uma geração aí. Eu acho que a própria Marvel tomou da Com fonte certeza. Sim. com o Homem de Ferro 1, que saiu em Chupou 2008. demais. Chupou, chupadores. Homem de Ferro 1, acho que o pessoal não imagina, não sabe, não lembra, mas além dessa pegada Batman Begins, que é muito bom Homem de Ferro 1, com certeza, Sim, mas, cara, tem mais de uma cena que é praticamente chupado também de Robocop 2. É mesmo? Depois vamos falar desse Homem de Ferro. Vou te mandar, inclusive, um vídeo Vamos. Eu Um gosto cida- bastante. um cidadão fez uma edição comparando as cenas. Quando eu vi no cinema, eu falei, cara, Robocop 2 isso aí. Aí você vai ver, não tem. Não é eu acho, será? Não. É muito idêntico. É idêntico. Ctrl-C, Ctrl-V. Pô, tu vai ver. Tu vai Copia, ver. mas não faz igual. Aí, assim, Chupadores, cara, eu tô falando. Batman Begins teve muita inspiração do Batman no 1, nessa questão do comissário Gordon ter muito mais participação. Foi uma novidade também, porque o Gordon Nem era comissário, né? Ele era um sargento. Sargento era um personagem esquecido, né? Nos outros filmes não tinha o comissário. E o gancho do final, né, cara? Ai, como é que a gente não ia falar isso, cara? Que porra. ele Obrigado, é cheio de Roger. surpresas. Assim como você esquece do Liam Neeson, ele reaparece no filme como Ra's al Ghul. Caraca! Cara, Ra's al Ghul. Você já tá ali, porra. O filme que tem perseguição no trem, pra mim, sempre é bom. Entendeu? Luta em trem sempre vale a pena. Tom Cruise sabe disso, fez 2 vezes. E aí, quando você já tá, cara, filmaço, legal, gostei, tem o Gordon falando pra ele, ó, você que gosta aí de teatro, dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Salta a mão armada, duplo homicídio. É muito foda. Deixou essa A gente compra um armamento, eles vão escalonando. O que a gente faz? Quando eu olhei a cartinha, eu falei, cara, não. Ficou com medo, não, Roger? A Batman não termina exatamente assim. O Gordon no telhado, eu tenho um amigo agora. Inclusive, aí ele fala, outro dia um louco ameaçou envenenar a água da cidade. O nome do maluco é Coringa. E nada nos preparou para o que viria depois. Verdade. E é com a frase que eu encerro aqui, que ele fala assim, eu não te agradeci, e não é preciso. E... Ai, cinema demais. Se fosse a Marvel, isso aí, sabe o que seria? Seria cena pós-crédito. Com certeza. Mas Nolan está entre nós. Mas é isso então, funcionaria também, imagina. O filme acabou, imagina só. O filme acaba ali, sei lá, com aquela cena dele com a Rachel, a casa destruída, acabou. Aí imagina, aí, cena pós-crédito. Gordon e Batman no telhado, consertando bate-sinal e pá. Foda. Eu acho que eu estou exagerando também, mas funcionaria bem. Funcionaria, que cena pós-crédito seria. Uma cena, Marvel, que faz sentido. Eu lembro que quando começou as especulações para ver quem seria o Coringa, né? Falava-se muito do Hugo Riven, que fez o Agente Eu nem lembro se falaram no William Dafoe na época, mas falava-se muito, pelo menos eu lia Hugo Riven. Quando ele anunciou Heath Ledger, eu falei, Heath Ledger? Por que Heath Ledger? Mas eu falei, cara, aí eu já tinha visto outros filmes do Nolan. Falei, não, se ele escolheu esse cara, que eu não ia com a cara do Heath Ledger, tem um motivo. Confia no pai. E nós confiamos. Vamos ver o que vai acontecer. E é com essa mensagem de esperança. Prepare-se para o próximo episódio. Preparem-se para
o episódio que nós vamos comentar o melhor filme de herói já feito na história. E é Quem isso. concorda, respira. Quem concorda, respira. E Ana, vamos dar aquele recado? Qual o recado? 2. Pra Marvel. 2, 3 e chupa Marvel. Sincronizado. Eu gosto da Marvel também, de alguns filmes, gente. Eu também gosto. Mas Tem Também, mas o bordão já se consolidou. O Chupa Marvel é quase um toca Raul, né? Chupa É Marvel. isso. É isso. Eu prefiro Ana, Roger. a Disney. A Disney é a vilã, entendeu? Ah, pode ser. Opa. Pode ser. Meu problema é com a Disney. Alguém tem que deter esse rato. Ligue Sanitas. 258. Olha só, o Ana e Roger, obrigado pela presença Obrigadão. aí. Até a próxima. Mais uma vez, sempre unidos aqui, abrilhantando o nosso querido podcast, né? Eu que agradeço. Agora vamos. Muito sucesso para esse podcast. Obrigado. Galera, qual o arroba, Roger, pra seguir lá? O Roger também tem, galera, uma página também dedicada à cultura pop. Então segue ele lá se puder. Tá? Qual o arroba, Roger? Pode seguir o Roger Marques 80, o Roger 80 Pop Culture, ou do meu livro Guerra em Hollywood. Se você botar essas coisas aí, você vai achar. Não, a gente vai deixar na descrição. Tá na descrição aqui pra vocês procurarem. Não me sigam em lugar nenhum, que meu perfil é fechado. Sigam o Roger nos 35 perfis dele. É isso. Agostinho, meu eterno companheiro de mesa. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aqui ao Roger e Ana por esse episódio maravilhoso, por estarem aqui datando o episódio aqui 2L, nessa segunda noite, cansados aqui, mas estão com a gente. Então, só agradecer a eles e agradecer aos ouvintes também que fazem esse projeto ir pra frente, ouvindo, né? Lá vem ele. Eu tô tirando aqui um artefato. Show off. Um artefato. Eu vou abrir uma. Vocês falem já, que eu vou dar uma informação aqui, tá? Eu vou falar. Fala para aí, caralho. Pera aí. Para. Já, ele rasga tudo. Então, eu abri a página aqui. 1963, nós temos o mundo. Não dá pra ver porra nenhuma, né, gente? Não dá. Eu não vou mostrar mais porra nenhuma. É isso. É um belo livro da DC que ele tem ali em posse, que conta a história. Ano a ano, desta grande empresa. Tá. O que você queria mostrar exatamente em 1963? Não, é para vocês falarem para e sair o ano. Aleatoriamente. Tudo muito bem organizado, Roger. Olha Graças a Deus. Vou botar essa merda de volta aqui, cara. É isso, 2L. Um abraço e um beijo, então. Um abraço, segue a gente nas redes sociais. É isso. Episódio novo agora toda sexta-feira, 10 horas. Tá? E é isso. Coringa tá aqui atrás. Piada Mortal. Tá tirando foto de vocês todos. Aguardem o próximo episódio de Batman. Aguardem que ele vai chegar aí, o nosso Coringa. É isso. Tá? Beijo pra todos os Batmaníacos. Tchau. Valeu. Eu vou comer a tia do Batman. Rachel! Falando de cultura pop. Essa é a nossa festa de filmes, musicais e jogos. Terminamos por aqui, mas logo a gente volta com mais pra discutir, nosso papo nunca para. Dois Controles Podcast, com você até o fim. Falamos o que amamos e voltamos logo sim. Emoção em cada tema, rock rolando sem parar. Nós somos sua companhia.
E sempre